Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Espero que esteja bem com você, com a sua família. Espero que as coisas estejam acontecendo, né? As coisas estejam se desdobrando. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Esse vídeo, ele vai... a minha intenção é que ele atinja a área teológica através da fé, né? Do conhecimento de Deus, e a área científica através daquilo que a gente consegue observar na natureza e na vida. Então, é muito importante, é um tema extremamente importante que você deve compartilhar esse vídeo. Você, líder cristão, você amigo, você amiga, compartilhe com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com o seu professor, com a pessoa que dá aula de escola bíblica dominical. Então, esse vídeo é para atingir todas as pessoas. Eu faço vídeo aqui na minha rede para abençoar a vida das pessoas, para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e sempre uma palavra de reflexão e esclarecimento. Então, quero esclarecer hoje a respeito do limite biológico, né? O limite biológico que a gente tem de sobrevivência, o quanto a gente vai viver se a gente não for afetado por uma bala perdida, por um acidente de automóvel, por uma enfermidade grave aí que nos leve a óbito. Então, o Salmo de número 90, versículo 10, que é escrito por Moisés, ele fala do limite da vida neste planeta. Então, para você que não acredita em Deus, que é ateu, para você que é agnóstico, que está em cima do muro, não sabe se acredita em Deus, então é para você pensar, eu quero pôr você para pensar, todo mundo para pensar, né? Então, a relação entre a teologia e a ciência na compreensão da vida humana. A teologia, a fé são o pessoal exagerado, extremista. Então, mas eu vou falar de ciência também. Então, Platão falou que é para a gente seguir as evidências, aonde que ela leva. Então, eu pergunto para você, você que observa muito, você que é pesquisador, cientista, teólogo, seja lá o que você for, mas que você está aí querendo interpretar o mundo, querendo entender as coisas. Então, o ser humano não morre. O ser humano não morre, todo mundo não morre, ou você não morre? Todo mundo morre. Então, a morte é uma coisa observável. Então, e a máxima da morte que a gente observa é entre 70 e 80 anos. Salve algumas pessoas que têm uma maneira de se alimentar, uma maneira de viver diferente, às vezes ultrapassa 80, 85, 90, 95, 100. Tem pessoas que chegam nos 100 anos de idade. A minha avó chegou. Na década de 80, minha avó Ana, a gente chamava de avó Nhana, né? Nhã. Então ela morreu com 110 anos, lúcida. Então eu vi isso daí. Era um jovem, né, adolescente na época, mas eu vi. Então, mas depois disso eu nunca mais vi perto de mim. Eu vi pela televisão, pelo jornal, mas nunca mais. Então é muito difícil. Eu estava vendo um documentário, uma mulher que viveu até 122 anos, que foi registrado, né? Acho que eu pesquisei na inteligência antes de preparar essa palestra aqui, essa reflexão. Mas então é isso. Então a Bíblia, quando fala no Salmo 90, eu vou ler aqui, estou com ela aberta, no Salmo 90 é um salmo escrito por Moisés. A eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. A vida humana é breve. Então o Moisés já escreveu. Eu só vou ler o versículo 10, mas eu aconselho você a ler o Salmo 90 inteirinho, que é muito bonito. Deus vai falar poderosamente com você. O versículo 10 diz assim: os anos da nossa vida chegam a 70, ou para os que têm mais vigor, 80. Mas o melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente. E nós voamos, é a Bíblia Sagrada, todo mundo tem, é muito difícil uma pessoa que não tenha em casa. Salmo 90, versículo 10. O Moisés que escreveu, ele falou que nós vamos viver entre 70 e 80 anos. Tem uma palestra, você pode colocar no YouTube depois, do Mário Sérgio Cortella. Sabe o Mário Sérgio Cortella? Ele é muito conhecido no Brasil, ele é professor de história e filósofo também. Ele é palestrante famoso, ele junto com o Leandro Carnal, com o Clóvis de Barros Filhos, mais alguns aí, eles são bem famosos, perdão, no cenário nacional. Então você procura Mário Sérgio Cortella, lá é o limite da vida, né? O tempo da vida. Então ele fala que nós, do 0 ao 25, nós estamos na linha de montagem. E dos 50 aos 75, nós estamos na linha de desmontagem. E entre 25 e 50 é a fase que estão casando, dando em casamento, se formando, fazendo muitas coisas na sociedade.
Então, isso daí é uma história linear da brevidade humana. Então, isso a teologia trata, a Bíblia Sagrada trata, e também a gente observa isso, a ciência empírica é observável, aquilo que a gente testa, observa, vê mesmo, de fato. Então, as pessoas morrem, a vida acaba aqui, a vida física acaba, para aquele que não tem esperança, né, como o ateu, e outras pessoas que têm uma linha de pensamento diferente do cristianismo. O cristianismo fala numa vida além túmulo, né, da ressurreição de Jesus e da esperança dos cristãos na pessoa de Jesus. Então vamos lá, a relação entre teologia e ciência na visão apresentada não é um conflito, mas de convergência e harmonia, especialmente no que se refere ao limite biológico da vida humana, que Moisés tratou aqui no Salmo 90, no versículo 10. A perspectiva teológica. O Salmo 90, versículo 10, escrito por Moisés, afirma que a vida humana dura em média 70 anos, podendo chegar aos 80 em caso de robustez, aquilo que eu falei. É uma máxima, né? Mas algumas pessoas conseguem passar. Eu conheço pessoas que já passou. O Nathanael Rinaldi, fundador do ICP, do Instituto Cristão de Pesquisa no Brasil, ele morreu com 92 anos de idade, lúcido também. Então é um caso que eu sei. Então, algumas pessoas chegam a passar, né? Eu acredito que bastante pessoas. Mas a maioria que a gente sabe não chega nem nos 70, nem nos 80. Meu sogro morreu com 69. Esses dias um amigo de trabalho, né, morreu com 55. Eu tenho 56, então ele não atingiu nem a minha idade, ele não chegou na minha idade, ele morreu com 55. Então, são coisas que são observáveis. Não adianta, aquele fanático. Eu não sou um fanático, eu procuro ser um cristão equilibrado. Eu sempre falo que eu sou cristão porque o cristianismo é uma verdade evidente. Eu não sou cristão porque eu vou em fogueira santa, porque eu dou dinheiro, porque eu faço barganha com Deus. Não tem nada a ver com a vida dessas pessoas, sabe? Então, mas isso não tem base bíblica. Eu sou cristão pela cosmovisão cristã, porque Jesus de fato transformou o meu viver, né? A Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17. Então eu sou cristão porque Jesus mudou meu coração, a minha vida, me transformou, me libertou, me deu uma nova perspectiva de vida e eu me aproprio pela fé daquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós em Cristo vamos receber perdão, vamos receber o Espírito Santo e vamos receber salvação e vida eterna. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, do Criador para com a criação, é a vida eterna em Cristo. Daí eu entregar a minha vida a Cristo. Mas vamos voltar aqui, que eu não quero sair desse teor. Então, isso que eu estou falando não é religião extremada, né? É paradoxo, absurdo, utopia. É a Bíblia que eu estou lendo. Eu li o Salmo 90, versículo 10, vou falar dentro da ciência observável que a teologia e a ciência, nesse limite biológico de vida, elas andam de mãos dadas. Nós vamos ver aqui e observar. Antes do dilúvio, a longevidade era muito maior. Exemplo, Adão viveu 930 anos e Metusalém 969 anos. Após a queda, houve uma degeneração cósmica e biológica, reduzindo a expectativa de vida. A degeneração por causa do pecado. O pecado entrou e degradou, desorganizou aquilo que estava perfeito que o Criador tinha feito. Então você tem que ler a teologia, não é você ficar um ateu, um agnóstico, né? Ah, Deus, cobra falante, é Deus que diz que ama, mas permite tanta maldade. Mas por que existe maldade no planeta? Você já leu a Bíblia na íntegra? As pessoas descem a lenha, criticam de maneira voraz, ácida a Bíblia, mas não entende, não lê Gênesis, não pega Gênesis para ler ali a história da criação, a história da queda, né, do ser humano. Por que houve uma queda? Então o mundo está cheio de maldade. Por que existe maldade? A Bíblia explica, vai lá na Bíblia para entender. Após o pecado, houve degeneração cósmica e biológica, reduzindo a expectativa de vida. Deus estabeleceu os limites, primeiro 120 anos, lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 3, antes dele trazer o dilúvio ali através de Noé. Noé fazer a arca, né, e salvar os bichos, salvar a sua família. Então, Deus reduziu a idade, né? Como foi falado aqui, a gente pega Gênesis capítulo 5 e fala que Adão viveu 930 anos. É meio paradoxal, mas você lendo a Bíblia, entendendo e compreendendo, fazendo uma exegese limpa do texto, você vai... Adão era um homem perfeito, ele deixou entrar o pecado, né? Mas ele ainda estava cheio da presença de Deus, do caráter de Deus na vida dele.
antes da queda. Então, era um homem com muita capacidade, né? Assim, se viveu 930 anos, então a gente precisa ler o texto e entender. Mas a gente vê que foi uma degeneração. Isso acontece, está acontecendo com o planeta, né? Está em processo degenerativo. Então, Deus estabeleceu 120 anos em Gênesis 6:3 e depois 70, 80 anos. Foi o que a gente leu no Salmo 90, versículo 10, escrito por Moisés. Regra válida para toda a humanidade. Então, como eu falei aqui no começo, não tem uns salves, alguns, né, minha avó Ana, mais alguns, mas como o Mário Sérgio Cortella falou, nós vamos viver do 0 aos 25, linha de montagem, crescimento, né, tudo que o ser humano vai crescer, então, e dos 50 aos 75, linha de desmontagem. Eu mesmo estou na linha de desmontagem, estou com 56, né? A linha de desmontagem começa nos 50, então a gente deve se preparar, né? Tem um texto na Bíblia, em Amós, capítulo 4, versículo 12. Eu lembro que eu entrava numa casa e tinha na porta esse versículo. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. A gente deve se preparar. Como eu falei, esse dia eu fui no enterro do amigo, né? Eu vi a tristeza da família, da mãe, do filho, dos parentes. Então, ali daquela gaveta da sepultura, do cemitério, do túmulo, ninguém vai escapar. Só se Jesus vier. Se Jesus vier e trazer, né, o arrebatamento, mas se Jesus não vier, todos nós, eu, você, minha esposa, meus filhos, minha sogra, meus parentes de sangue, nós vamos experimentar a morte. Não tem como. O único meio de não se livrar da morte, mas de vencer a morte, porque a morte para a gente significa separação. Né? Para muitas pessoas é a sensação da existência, deixar de existir. Para o cristão, não. A morte é uma porta. É uma porta que você vai abrir ela e vai entrar na eternidade. Ou com Deus, ou sem Deus. Isso é a Bíblia que ensina, né? Então, através de Jesus, que é a ressurreição e a vida, nós temos a vida eterna. Nós temos a promessa. Sem Jesus, a perdição eterna e a separação eterna de Deus, que é a segunda morte. Isso é texto bíblico, é ensinamento bíblico. A perspectiva científica. A ciência observável estuda os dados empíricos e confirma que a expectativa de vida gira em torno de 70 e 80 anos, com raras exceções. Aquilo que eu falei, né? O Nathaniel Rinaldi, 92, a minha avó com 110, e alguns casos que a gente sabe, mas a máxima é essa idade, essa faixa de 70 a 80 anos, que a gente vê que morre mais as pessoas, né? De idade, de velhice, idosos, pessoas que já estão enfrentando enfermidade no corpo. Então, é 70, 80 anos. A ciência contribui para a qualidade de vida. Exemplo, medicina, tecnologia, hoje a inteligência artificial está contribuindo, mas não consegue ultrapassar a barreira genética natural, que é isso, é a separação, a morte. A morte vem para todos, né? A morte não faz acepção de pessoas. Então tem essa máxima de 70, 80 anos, mas quantas pessoas tem? Crianças que morrem aí, cada atrocidade que acontece, né? Violência com criança, com adolescente, com jovens, com adulto, com pessoas já adultas. Então a morte, nós vamos enfrentar ela, é uma realidade. Não sou pessimista e nem quero amedrontar ninguém, mas isso daí é uma realidade, é um fato. Eu antes de ser cristão, eu não sabia lidar com a morte, nem gostava de falar. As pessoas não gostam de falar, né? Não gostam de falar, vou morrer, vou morrer. A convergência e a harmonia. Tanto a ciência quanto a teologia concordam na prática sobre o limite de vida humana. O Salmo 90 antecipou a constatação científica da expectativa de vida. A Bíblia, além disso, contém verdades que foram confirmadas pela ciência ao longo da história. Nós vemos a Bíblia falando, relatando várias coisas, né, que aconteceram antes da própria ciência, né? A Terra ser redonda, lá, Isaías, no capítulo 40, nós vemos a Bíblia falando do sangue, né? Que a vida está no sangue. Nós vemos a Bíblia falando de vários textos, né? Que o universo foi feito das coisas que não se vê, em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Vários textos do Velho Testamento e do Novo relataram coisas que a ciência logo depois foi descobrir. Então a gente precisa dar crédito para a palavra de Deus, que a Bíblia relata, como eu acabei de falar aqui, Salmo 90, versículo 10, está falando de um limite biológico que todos nós vamos morrer, é um fato, é uma realidade, não tem como negar.
querer negar a realidade. Isso é ser de fato negacionista. Não tem, meu amigo, ateu, teísta, seja lá a visão de mundo que você tem. Todos nós vamos enfrentar a realidade da morte. Para o autor, a cosmovisão cristã teísta, que é o Jefferson Noronha, aqui, o autor, né, dessa palestra, aqui, dessa reflexão, a cosmovisão cristã teísta é mais coerente, pois une história, arqueologia e ciência forense, em consonância com a revelação bíblica. Então, como eu falei no começo, né, não tem a teologia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como ensinamento, como história linear de criação, queda e redenção, ela não ultrapassa, elas não entram em choque com a ciência laica, observável, né? Não a ciência interpretada com viés. A ciência não tem que ser interpretada com viés ou com filosofia. A ciência é limpa, clara. O fato, a evidência está ali. Existe o fato, existe a evidência. A morte é um fato, é uma realidade, não tem como negar. A Bíblia fala dela e a gente observa a morte, que é uma realidade no dia a dia, no cotidiano, na sociedade, na família. Quantos parentes da gente já morreu, né? Experimentou a morte, nós vamos também. Então, se der uma realidade, não tem como fugir dela. E a Bíblia trata e a ciência também observa. Então, para o autor, a cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo através do ensinamento cristão, do ensinamento da Bíblia Sagrada, é mais coerente. Por quê? Porque anda de mãos dadas com a ciência empírica, limite biológico. Meu chapa, pode ser você ateu famosinho do YouTube, não adianta descer a lenha na Bíblia, a Bíblia está falando aqui, é a Bíblia que está falando, pode xingar, ofender, atacar, rasgar a Bíblia, ela vai continuar sendo a palavra de Deus. Salmo 90, versículo 10, está lá, Moisés escreveu para você, biólogo naturalista, para você, ateu naturalista, né? Para você, niilista, que a sua vida não tem sentido, você tem que ler mais a Bíblia de fato e compreender ela. A Bíblia fala que a vida nossa tem muito sentido, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus maravilhoso, criador, moral absoluto, né? Uma moralidade objetiva na nossa vida. Em resumo, a teologia explica o porquê da limitação da vida humana. Como eu falei, houve uma degeneração, Deus fez um homem perfeito, ele pecou, desobedeceu, entrou em processo degenerativo através da biologia, né? Através da ação no cosmos, né? A degradação, né? Nós estamos indo para um universo, tanto o universo como a vida biológica, em processos degenerativos, em desordem. Não é, desculpe, né, que aqui se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, não existe evolução cósmica, não existe evolução biológica. Que evolução biológica? Nós vamos morrer com essa faixa, com essa máxima de idade. Evolução seria se nós morresse, né, tivesse uma involução, porque nós começamos com 900 anos e depois foi degenerando. Então não tem, a evolução não cabe aqui, né, nesse limite biológico. Isso é fato, isso é uma realidade que a gente está tratando no dia a dia. Às vezes é meio, assim, a gente não gosta de falar, mas é uma realidade que eu acho que toda família, todo lar, principalmente cristão, deve tratar e falar com seus filhos, ensinar os seus filhos dentro desse propósito, dessa convergência de teologia e ciência empírica. Em resumo, a teologia explica o porquê da limitação da vida humana e a ciência confirma como isso se manifesta na prática. Juntas oferecem uma compreensão mais ampla e complementar sobre a existência e seus limites. A existência nossa e seus limites. Porque existe algo ao invés do nada. O ser humano existe, a vida biológica, e que nós devemos procurar entender da onde que essa vida, eu estudo ciência de origens, né, sobre as teorias de origens. Então aqui a gente entende e compreende através de um criacionismo bíblico e através de uma ciência limpa, sem viés. Eu não estou interpretando a ciência porque eu sou teísta, eu estou interpretando a ciência porque a ciência observa que nós morremos, partimos desse mundo, experimentamos a morte. Agora escuta, eu sou cristão. O cristão, ele prega uma esperança, uma vida eterna, como eu falei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa vida eterna é somente Jesus. É a salvação, é o favor imerecido. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu sou cristão.
Para mim, a morte não vai acabar, né? Não vai acabar com a minha raça. Não fala, eu vou acabar com a sua raça. A morte não acaba. A morte acaba com a raça de muita gente que na sua cabeça, na sua teoria, na sua maneira de enxergar o mundo, mas diante do que a Bíblia ensina, não. Paulo falava, ele fala assim, eu tenho desejo de partir e estar com o Senhor, porque isso é muito mais melhor. Como que Paulo sabe que é melhor? Paulo foi arrebatado, 2 Coríntios capítulo 12, até o terceiro céu, até o paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, ali no final da vida dele, ele falou assim, combati o bom combate, eu guardei a minha carreira, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para me dar a coroa daquele dia. Então o cristão tem essa promessa de que nós estamos aqui, mas há um propósito de Deus em nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, fala para a gente ser abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão. Se eu estou pregando, se eu estou ensinando, se eu estou trazendo uma palestra aqui, eu tenho certeza que aquele que me inspira, né, que me enche para que eu leia, estude, pesquise, aprenda e venha aqui compartilhar com você. Há um propósito, meu amigo, há um propósito, minha amiga. Então leia, né? Leia a palavra de Deus, assista esse vídeo novamente, entenda o propósito de Deus na sua vida. Aqui não falei bobagem, não falei besteira, eu falei dentro de um teor teológico da Bíblia Sagrada, que foi o versículo do Salmo 90, versículo 10, e eu estou falando da ciência empírica que é observável. Eu observo que as pessoas morrem, e eu observo que a maioria das pessoas que morrem está nessa faixa etária, nessa máxima. Então, é um fato, é uma realidade. E aqui a Bíblia concorda e a ciência concorda. Elas andam de mãos dadas, há uma convergência. A relação entre teologia e ciência na compreensão da vida humana. Essa é a compreensão. Eu gosto de trazer mensagem que edifica, mas eu gosto de trazer mensagem que esclarece. O ser humano precisa de esclarecimento. E muitos líderes cristãos que eram para estar lendo sobre ciência, lendo sobre teorias de origens, não fazem. Lá em Colossenses, Paulo falou que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A Bíblia não nega a ciência, a Bíblia não é negacionista, ela não é um livro científico, mas ela é um livro que trata a verdade. Ela é um livro que trata sobre uma carta do Criador para com a criação. Ela traz o conhecimento, quem somos, o que estamos fazendo aqui, da onde que viemos e depois, quando a gente enfrentar a morte, para onde a gente vai. Isso é muito importante em nossas vidas, isso traz paz, traz conforto, traz esperança, traz refrigério. A gente precisa entender. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Seja você, como eu falei, de qualquer religião. Deus, Deus da Bíblia, que veio na pessoa de Jesus, que morreu na cruz, que derramou seu sangue. Através desse sangue nós somos perdoados. Então há um propósito nisso. O propósito é redenção, é reconciliação desse Criador poderoso que fez o céu, que fez a terra, que fez o planeta para com a sua criação, que se rebelou, né, que caiu em pecado, se afastou de Deus, mas em Cristo nós somos reconciliados. Jesus é o reconciliador, ele é criador, ele é salvador e ele é reconciliador. Isaías fala que nós andávamos desgarrados como ovelha, sem um pastor para nos guiar. Aí Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Somos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que a Bíblia fala que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus, o homem, que veio, viveu como homem e trouxe salvação. Experimentou a morte em nosso lugar e trouxe a redenção e a vida eterna. Então, para você que está aí desesperado, que às vezes não dorme de noite, né? Tem insônia, então a esperança, Jesus é a nossa esperança, a nossa bendita esperança. Ele falou em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que Deus abençoe, que você possa refletir. Como eu falei, compartilhe. Isso aqui é um ensinamento, uma palavra de esclarecimento dentro da Bíblia e observando a ciência empírica. Pode vir em cima de mim, venha. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu estou falando da Bíblia, estou falando de ciência, estou tratando com a verdade, estou sendo honesto, eu não estou ganhando nada para fazer isso. Sabe, a minha alegria é ver que você pode receber a palavra de Deus como uma semente, cair no seu coração e você se converter, entregar a sua vida a Jesus.
Que Deus abençoe ricamente, que você possa entender essa palavra. Eu acredito que eu fui bem claro, né? Assim, deu para entender muito bem o que eu falei. Se você não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo possa fazer uma obra grande na sua vida, para que você venha entender o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe.